Você não está em guerra espiritual, você está em desobediência. É forte isso, eu sei que é verdade, que muita gente não quer ouvir, mas isso é verdade. Por isso, toca o sino, compartilha já com as pessoas, porque tem gente que fala, eu estou numa guerra e nunca sai da guerra. Sabe qual é o problema? Porque às vezes a pessoa está na desobediência. Por isso que a vida dela não muda. E ela vive com essa mania de espiritualizar as coisas, dizendo que está em guerra. O problema é que ela está desobedecendo a palavra de Deus e por isso que a vida dela não sai do buraco, não sai da mesma coisa. Por quê? Porque ela vive falando que está em guerra. Mas na verdade é que ela está desobedecendo a palavra de Deus. Deixa aí nos comentários, eu vou obedecer. Eu venho falando isso, nós estamos falando isso a semana toda sobre obediência, sobre fidelidade, sobre a pessoa realmente andar em aliança com Deus, porque tem coisas que não acontecem. Por quê? Porque a pessoa precisa reposicionar a vida dela, posicionar a vida dela diante de Deus. Então você não está em guerra espiritual. Eu sei que tem gente que está obedecendo e realmente está sendo atacada, está enfrentando guerra espiritual. Vai passar. Mas tem gente que a vida dela, ela não é guerra espiritual, é desobediência. Como nós falamos em outros programas, você tem que parar de mentir para você mesmo. O maior engano, o alto engano das pessoas é esse. É a pessoa ficar enganando a si mesmo. E por isso que hoje, sexta-feira, Deus está te dando a oportunidade de você se libertar hoje, aqui, agora, e começar a ter uma vida nova. Nem tudo é ataque do inferno. Não estou defendendo o diabo, nem defendendo o inferno. Mas nem tudo é ataque do mal. Por isso tem gente que fala, tudo é demônio, é demônio, é demônio. E fica aquele negócio, está amarrado, está repreendido, está amarrado, está queimado. E muitas vezes não é nada disso. Sabe o que é? É desobediência, é falta de posicionamento, é falta de realmente a pessoa entender que ela precisa estar diante de Deus de verdade, com sinceridade, com verdade. Entender que Deus não quer aparência, Deus quer verdade, Deus não quer fingimento, Deus não quer religiosidade, Deus quer entrega. Deus quer transformação. Muitas vezes é só consequência da desobediência que ninguém quer assumir. É fácil culpar as pessoas, jogar a culpa em terceiros, ficar terceirizando culpados, né? Ou Deus, ou pessoas. Tem gente que culpa Deus, tem gente que culpa outras pessoas. Mas é assumir o erro. Você está adiantando e facilitando para Deus acelerar o processo dele na mudança da sua vida. Entenda sobre isso. Agora, você pode atrasar tudo se você não quiser assumir o seu erro e continuar, ficar nessa ideia aí, até o diabo vai dizer assim, não tem nada a ver com isso aí não. Até o próprio mal fica, eu não sou eu não. É você que está fazendo a coisa errada. Então entenda sobre isso, compreenda sobre isso. Guerra espiritual virou desculpa moderna hoje, né? A verdade é essa. Quantas pessoas ficam, está repreendido, está amarrado, mas na verdade o mal está solto por causa da desobediência da pessoa. E aí o mal entra e destrói porque também a pessoa coopera. Tudo vira demônio para evitar a responsabilidade. Como nós falamos. A falta de responsabilidade com a fé, com a palavra de Deus, é que atrapalha e atrasa a vida de muita gente. Quantas pessoas não têm responsabilidade espiritual? Quantas pessoas não têm responsabilidade com as coisas de Deus? Quantas pessoas não têm responsabilidade? O diabo não precisa atacar quem está fora do alinhamento. Ele não precisa atacar quem está fora do alinhamento. Ele não precisa atacar quem... Se a pessoa está fora do alinhamento de Deus, é a lei da semeadura. Ela vai semeando coisas que ela vai colher. Deus não está em conflito com você. Você está em conflito com os princípios de Deus. Você sabe o que tem que fazer e não faz.
Você sabe que tem que praticar e não pratica. Você sabe o que tem que fazer, você vai tolerando o que é errado e é lógico que vai vir consequências. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O profeta Osés falou sobre isso. Então eu quero que você tenha progresso, eu quero que você tenha sucesso, eu quero que você vença, mas nós estamos aqui para falar a verdade. A verdade do evangelho que liberta. Não é para passar, não é para amaciar, não é para passar a mão na sua cabeça, é para te levar verdadeiramente ao reino, à salvação que cura. Essas palavras nossas aqui, que não são minhas, são palavras que curam. São palavras que são remédio. São palavras que não é paliativo, não. São palavras realmente que é um antídoto para matar qualquer tipo de veneno maléfico e maligno. Que transforma, que cura, que liberta você de qualquer prisão espiritual ou física. Se você entender, por isso, toca o sino, vamos compartilhar. Não é batalha espiritual quando Deus deixou claro o que você tem que fazer. Então deixa aí nos comentários, eu vou praticar, eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é certo, diante da palavra de Deus. Você tem que perdoar? Perdoa. Você tem que parar de ter maus olhos? Para de ter maus olhos. Você sabe que não tem que pagar o mal com mal? Ainda que as pessoas estão fazendo mal para você, faz o bem. Você sabe que a língua pode colocar todo o corpo no fogo. Então para de falar mal das pessoas. Você gosta de fofocar? Para de fazer fofoca. Você gosta de ficar de conversa fiada? Para de ficar de conversa fiada. Você tem o hábito de falar mal das pessoas quando a pessoa não está perto? De ficar levantando, ó, fulano, eu soube que fulano fez isso, ó, fulano é desse jeito. Então para de falar de fulano quando fulano não está ali. Fala quando ela está presente, na cara dela. Mas tem gente que não, toda hora está falando nas costas. Toda hora está falando na surdina, toda hora está falando nas costas da pessoa. Está falando no oculto. Então, é lógico, por isso que aí você fala, é o demônio. Não é o demônio, não, é você que está fazendo a coisa errada. Então você vai colher. Você vai colher as coisas que você mesmo está plantando, com a sua língua, com os seus maus olhos, com a sua própria malícia, com o seu coração ruim, com a falta de perdão, com a falta de verdade. Isso é auto-engano. Você está tramando, você está com mau sentimento. Tem gente que ela fica supondo, sabe? Supondo certas coisas do mal. Aí, eu fiquei pensando isso, que eu estava pensando disso, daquilo, fulano, beltrano. Às vezes fulano não estava nem pensando nada de você. E você estava pensando que fulano estava pensando a seu respeito isso. E fulano estava pensando nada disso de você. E aí? Aí você está se prejudicando por quê? Aí Deus está vendo todas as coisas, que não tem nada, não tem como ocultar nada de Deus. Não tem como esconder nada de Deus. Então, você não precisa de libertação, você precisa de alinhamento. É óbvio que tem pessoas que ela é endemoniada, tem pessoas que realmente ela tem um demônio no corpo. Você vê que tem pessoas que ela vê defeito em tudo. Ela acha que todo mundo está com problema, todo mundo está ruim, todo mundo não presta. Todo mundo não vale. Não vale nada. Então, será por quê, hein? Não é demônio, é você que está desobedecendo. Não é guerra espiritual, é desobediência da sua parte. Quem desobedece cria o próprio campo de batalha. Então você está desobedecendo, você está trazendo mal para você mesmo. Jonas não estava em guerra espiritual, estava em fuga. O peixe não foi o ataque do inferno, foi consequência. Muitos estão orando para Deus tirar o problema que a própria desobediência criou. Entenda sobre isso, Provérbios 19:3. Salomão disse assim: a estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Olha só, a estutícia do homem perverterá o seu caminho. Destruição vem pela própria atitude da própria pessoa.
Tá dando para você entender como que é? Deus não remove consequência enquanto você insiste na causa. Deus não vai remover isso enquanto você insistir naquilo que é errado. Então você está entrando em aliança, aliançando-se com o próprio inferno. Você está cooperando. Paulo diz, de Deus nós somos cooperadores. Então coopera com as coisas de Deus. Nós vamos orar. Sabe o que você tem que dizer agora? Deixa nos comentários. Eu assumo a minha responsabilidade. É isso que você precisa entender. Aí quando a gente orar agora, quando você orar, eu te abençoar aqui, esse céu que está aqui vai descer sobre a tua cabeça agora. Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter prosperidade, vai ter alinhamento, vai ter milagres, vai ter resposta, vai ter vitória. Diga aí amém. Escreve aí amém. E escreve aí, eu assumo as minhas responsabilidades. Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar. Se inscreva aqui no nosso canal, isso é forte demais, isso é poderoso. Por isso que eu creio na mão poderosa do meu Deus, que está sendo falado nas nossas lives aqui. Isso é escola, isso é faculdade do céu, isso é aula divina. Isso é poderoso, isso é transformador, isso é transformação. Quanto que você está tendo que pagar para ouvir isso aqui? Quanto? Nada. Nada, você não está tendo que pagar nada. Mas se você absorver e entender, quem espiritualiza tudo nunca amadurece. Porque você precisa entender. Lógico, você tem que espiritualizar. Mas tem coisa que é postura, é princípios, é princípio, é caráter. Não é pessoas, é você que precisa mudar. É você que precisa mudar esse jeito seu. E principalmente quando você você foi colocado numa posição de destaque. Principalmente quando você tem a condição de julgar, né? Você está na posição de julgador das pessoas, de juiz. Você está na posição que você pode soltar ou condenar, pode crucificar ou pode soltar. Porque aí você sai matando todo mundo. Ó, isso aí não presta, isso aí não vale nada, isso aqui não tem condição, esse aqui pode. E aí? Então, é pior ainda, porque você tem que tomar cuidado. Quanto maior a sua posição, você tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque eu posso estar numa condição que eu posso tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas. Porque eu posso sair achando que todo mundo não presta, todo mundo não vale nada, e aí? E aí? Eu não posso perder os olhos de Jesus, né? A pureza, o amor, a compreensão, o entendimento. Enquanto você luta com o diabo, quando nós lutamos com o diabo, nós ignoramos às vezes o espelho. Forte, né? O que é isso? O que é o espelho? Olhar para si próprio, seus próprios defeitos, suas próprias falhas, seus próprios erros. E às vezes você está aí amarrado, o diabo, está repreendido o diabo fala assim, você está cheio de defeito, rapaz. Você precisa mudar aí diante do Deus que você fala que você serve. Então, tem guerra que nem oração vence. Só a obediência resolve. Deus não muda princípio para aliviar desconforto. Você não vence guerras que escolhe manter. Eu quero orar. Então, preste atenção. Hoje eu vou parar de culpar pessoas, Deus e o diabo. Eu vou assumir minha desobediência, vou assumir o meu erro e eu vou me alinhar. E o céu vai entrar em ordem dentro de mim. É isso aí. O céu vai entrar em ordem dentro de mim. Nem toda luta é espiritual. Algumas são morais. Deu para você entender como que isso é forte e poderoso? Como eu creio que hoje uma decisão sua agora espiritual, nessa manhã, pode mudar completamente a sua vida e te levar a outro nível, a outra dimensão, a outra expansão.
e você entrar no relógio profético de Deus e realmente Deus mudar toda a sua história, mudar toda a sua vida, mudar tudo. Deus transformar tudo e fazer tudo novo, te dar um novo coração, te dar uma vida nova e fazer realmente, começar a te honrar, você começar a ter as honrarias de Deus sobre você. Você crê nisso? Você ter as honrarias de Deus sobre você. Hoje começar uma virada na sua vida. Isso é possível a partir de hoje. Existe um Deus que pode fazer tudo isso. Um Deus que pode mudar toda a sua história, mudar toda a sua vida, toda a sua condição, te tirar desse lamaçal, te tirar dessa lama, te tirar desse fracasso, te tirar desse fundo de poço e mudar e te levar para um outro nível e te abençoar de verdade. Só depende de você. Vamos falar com Deus agora? É o momento da oração, dessa bênção do dia de hoje. Meu Deus, tudo que nós estamos falando aqui é libertador, é profundo demais. Quem entendeu, quem está absorvendo, essa pessoa sai desse cativeiro, sai da masmorra, sai do inferno e também sai do nível que ela está vivendo. Ela consegue olhar para dentro dela e ver que ela precisa se alinhar. Porque é muito fácil, meu Deus, sair. O próprio Jesus falou sobre isso. Você quer tirar a trave dos olhos do seu irmão, mas não vê o arqueiro que tem no seu próprio olho. Você vê defeito em todo mundo, mas não consegue ver o seu próprio defeito. Tem pessoas, meu Deus, que ela não consegue ver que ela precisa mudar. E ela culpa Deus, culpa pessoas, culpa o diabo. Não estou aqui sendo defensor das trevas. Mas ela precisa entender que o diabo já está derrotado. O diabo é fichinha. O diabo já perdeu há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Jesus já nos garantiu a vitória. E quando nós estamos em obediência, alinhado com o céu, nós vencemos ele, meu Deus. Em Cristo Jesus, ensina-nos a nos rendermos. Então eu te abençoo. Você vai ter o dia de hoje abençoado, caminhos abertos, portas abertas, milagres, anjos subindo e descendo, prosperidade, vitórias, crescimento chegando até as suas mãos. Bênçãos infindáveis, bênçãos grandes, gigantes, chegando até você. O impossível acontecendo até você. Meu Deus, aqueles que têm sido coluna na Igreja Nação dos Escolhidos, aqueles que estão aliançados, nós vamos te enxergar, meu Deus, em outros países, nos estados aqui do Brasil, nos bairros, nas cidades, porque a mão do Senhor é conosco, meu Deus. A mão do Senhor é conosco. A tua bênção é conosco. E o Senhor vai nos dar a condição para isso. Eu creio, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, meu Deus. Com a certeza da vitória, com a certeza da tua grandeza, com a certeza que o Senhor já estendeu as mãos poderosas, já deu livramento e já fez o impossível acontecer. Em nome do Senhor Jesus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, seja curado, seja liberto e seja restaurado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe o seu dia de hoje, seu final de semana, hein? Lembrando, hoje à noite, 20 horas, nós vamos ter o nosso culto aqui, a Hora do Milagre. Hoje à noite, às 20 horas, eu espero por você aqui. E domingo, em Belo Horizonte, Avenida Augusto de Lima, 1860, no Barro Preto, 10 horas da manhã. Deus abençoe.